Olá, amigos do canal Sua Arte Conta, tudo bem com vocês? Amigos e amigas, para variar, vamos falar amigos e amigas. E aí, tudo bem com vocês? Vamos, enfim, terminar Portinari. Antes de tudo, like, aquele mantrazinho de sempre, like, comentário, nem que seja assim um coraçãozinho, tá? Que eu deixo um outro coraçãozinho para você. Diga alguma coisa, dê sinais de vida, compartilhe, indica seus amigos, o canal precisa crescer. Como vocês podem ter visto, eu já comecei um pouco diferente esse ano. Demorei para começar, porque eu resolvi revisar algumas coisas e principalmente o time que eu tô dando para cada pintor. Então eu vou terminar hoje e peguei até uma colinha. Muitas coisas não podem estar erradas, porque na minha pesquisa, algumas fontes dão como nomes diferentes para o mesmo quadro. Então eu vou colocar, esse vídeo talvez fique longo, eu peço a vocês que assistam até o fim. Eu vou colocar alguns vídeos que eu encontrei e vou deixar também aqui um link indicado sobre o balé Yara, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Ok? Roda a vinheta e assista. Obrigada. Em 1940, o que acontece? Ele faz diversas exposições em Nova York, pelos Estados Unidos, e lá, por incrível que pareça, na Universidade de Chicago, é que é feito o primeiro livro sobre Portinari. Não foi aqui no Brasil, chama His Life and Art, da Universidade de Chicago. E ele ilustra, esse livro que vai aparecer agora, a mulher ausente de Adalgisa Neri, 1940. 41 ele faz a nona dele, a vozinha dele fica doente. E ele vai lá para Brodowski e ele pinta a capela, eles constroem a capela da nona e ele decora. Como vocês podem ver, as pinturas são de uma singeleza. Ele faz exatamente para a pessoa que ele está homenageando ali, porque a avó dele fica doente e não pode mais ir até a igreja, então fazem essa capela para que ela possa cumprir os seus atos religiosos. Nesse mesmo ano, ele vai com a família, entre 41 e 42, ele vai para a família com a família toda para Washington, e onde ele faz os painéis para a Fundação Hispânica, que são o descobrimento, desbravamento, catequese e descoberta do ouro. São esses os 4 painéis. 42, ele já devia ter conhecimento de Guernica, mas ele analisa melhor e se apaixona por esse quadro. Esse quadro vai ter influência num trabalho mais para frente que eu vou falar daqui a pouquinho, que hoje eu termino Portinari. Ele também ilustra o livro, Maria Rosa de Vera Kelsen. Em 43, o Chateaubriand pede a ele uma série de murais para a Rádio Tupi, umas com cunho religioso, e é aí que entra Picasso. E outras falando da música, sobre os músicos, a vida soturna, o sofrimento, a vida difícil.
44 e 45 ele faz 3 painéis numa capela Mairinque, que eu vou passar agora o vídeo. A Capela Mairinque foi construída em 1860 e fica na Floresta da Tijuca, na zona norte do Rio. Em 1934, o administrador do parque, Raimundo Castro Maia, encomendou a Cândido Portinari 4 telas para o altar da capela. As pinturas foram doadas pelos moradores da região. São obras de arte reconhecidas mundialmente. E aí ele termina essa parte bíblica do que Chateaubriand pede a ele. E aí vocês notam que eu falei, é totalmente Guernica. E ele também faz 2 painéis dos retirantes. E aí começa a história. Essa história é muito engraçada. Eu vou apresentar agora a Pampulha. O que acontece? Ele faz toda a parte externa do azulejo da Pampulha lá de São Francisco, que vai ser apresentado. Acontece que isso deu uma discussão, porque acharam que São Francisco não estava retratado de forma sagrada, que causava algum desconforto, que tinha algum viés nada sacrossanto, tinha viés político, Bom, eu sei que a confusão, o furdunço foi tamanho que levou 14 anos para essa bendita desta Pampulha ser inaugurada. Ela foi entregue em 45, inaugurada e aberta 14 anos depois. Então vamos ao passeio rapidinho virtual pela Pampulha.
1946. Então ele vai para Paris, quer dizer, as obras dele, Os Retirantes e Meninos de Brodowski, são expostas em Paris. Existia naquela, ainda assim, não sei se ainda existe Ballet Russe. Eu vou deixar o link aqui sobre essa história do Ballet Russe. O Ballet Russe foi uma companhia que foi participou a Pavlova, o Nijinsky, e eles levaram para a Europa inteira uma outra linguagem mais moderna. Inclusive participou Isadora Duncan, de balé, uma coisa modernista. E eles contratavam artistas modernistas, cubistas, para fazer tanto o figurino como o cenário. Aliás, o meu figurino hoje é muito inspirado nesses balés dessa época, do Ballet Russe. Então, o que acontece? Picasso fez o Le Parade. E a guerra começou a impedir que as coisas acontecessem na Europa, e o Brasil meio que se apropria, não que se aproveita da guerra, não é isso. As coisas vão acontecendo aqui e cria-se o Balé Yara. O Yara é uma personagem mítica. E quem eles contratam? Portinari. E ele faz todo o trabalho de figurino e também do cenário. Foi um sucesso na época. Pouco se tem de registro. Por isso que eu vou deixar esse link, estou apresentando essas figuras para deixar bem registrado que ele também, além de ilustrador, pintor, muralista, ele fazia muitas coisas. Ele era figurinista e cenógrafo. Aí que vem o que o Bianco disse, que ele achava que não, que só tinha que ser pintor porque já era muito. Gente, aí que quando o Bianco fala isso, nesses vídeos que eu deixei nos outros, e que eu vou dar uma continuada, que vou deixar no final um pouquinho mais do Bianco, o final, né, que eu posso falar, deixar do Bianco. Em 47 ele se candidata ao Senado em São Paulo, pelo Partido Comunista. É claro que ele perde, e por pequena margem. Naquela época, você podia dizer que tinha sido sorrupiado, porque era por cédula, não era computador, era cédula. E a cédula, houve sim uma quase prova de que ele não poderia ganhar. Ele era do Partido Comunista, então ele se envolveu sim com política. E isso vai lhe custar um certo preço. Aí ele faz esse mesmo ano exposições na Argentina e no Uruguai. Aí, por motivos políticos, em 1948 ele fica exilado no Uruguai. E de lá ele faz um grande painel que, aliás, chama-se A Primeira Missa do Brasil para o Banco Boa Vista. Esse painel, juntamente com os que vão aparecer próximos, que é em Confidência Mineira, a visita da família real, eles são, além de muito coloridos, eles têm coisas cubistas misturadas com muita cor, muito figurativo na mesma obra. Não é porque a obra é cubista que ela se desfaz totalmente, que ele desfaz totalmente a figura humana ou o cenário em que se está. Ele quase que estica aquilo para que se possa, é como se ele abrisse, fizesse um tapete tanto das figuras humanas
quanto das paisagens. Então são obras maravilhosas, coloridas, lindas, que eu digo que são diferentes, não são cubistas, não são figurativas, mas são Portinari. Portinari é único nessas obras, ok? E aí ele tem nesse mesmo ano, há uma retrospectiva no MASP, onde é mostrado o enterro na rede, criança morta e os retirantes, aquele quadro que é adquirido pelo MASP e que eu sempre falo que eu fiquei horas diante. Eu acho que eu descobri, antes de Picasso, obviamente, eu descobri Portinari. Então, eu tenho na minha lembrança até hoje, 1977, olhando Portinari no MASP. Em 1949, ele faz outro mural, exatamente do mesmo jeito que eu falei do anterior, que é o Tiradentes. Tiradentes, não em confidência mais para frente, para o Colégio Cataguá. Esse ano ele queria participar da conferência de cultura e ciência pela paz em Nova York, só que ele não consegue visto exatamente por ser do Partido Comunista. É isso que eu digo, é quando ele começa quando a política começa a interferir na vida, naquela época principalmente, na vida das pessoas, de forma muito nada democrática, vamos por assim dizer, por causa da Guerra Fria. Em 1950 ele viaja para a Itália, né, aproveita lá, conhece a Chiampo, onde o pai dele, seu Batista, São João Baptista, nasceu. E ele participa da 25ª Bienal de Veneza. Participar de uma Bienal de Veneza ainda hoje é muito importante, mas naquela época era de suma importância. Nessa época ele faz, como eu falei, o painel Tiradentes, ele fez o painel Tiradentes e recebe o prêmio em Varsóvia, né, com esse painel. Vocês já podem entender, Varsóvia era o lado comunista da época, ditatorialmente comunista, o lado fechado, o lado oriental, né? Então, ele obviamente tinha livre acesso a esses países, mas nenhum aos Estados Unidos. 52, o Banco da Bahia encomenda para ele o mural A Chegada da Família Real. Tanto esse, quanto o Tiradentes, quanto todos os outros, é quase a mesma linguagem, de uma maneira poética, um pouco diferente aqui, um pouco diferente ali, mas a mesma coisa que eu falo e repito, a linguagem colorida, a linguagem fácil de ser lida, mas a geometrização quase cubista, sem desmontar a figura, sem explodir a figura. Você olha e você sente a dramaticidade e a imponência daquilo que está sendo retratado. Então, são painéis, eu acho que cravam, né, nas determinadas épocas em que Portinari trabalha neles. E aí ele vai para a igreja de Batatais e pinta as obras que eu vou apresentar agora, maravilhosas. Ele faz toda a parte da Via Sacra, toda a igreja matriz de Batatais, que ainda hoje existe.
E para a revista O Cruzeiro, ele ilustra esse romance Os Cangaceiros. Olha que ilustração maravilhosa. 1953, a intoxicação por chumbo começou a piorar. Ele começa a ficar bem ruinzinho mesmo. E ele expõe no MAN do Rio de Janeiro. Bom, aí ele começa também a pintar a grande obra da vida dele, que é Guerra e Paz, que são dois painéis enormes, que inclusive ele monta no Municipal do Rio de Janeiro, e eles são de uma... Você leva horas vendo esses painéis. Obviamente, Guerra tem as cores mais pesadas, histórias mais pesadas, e Paz, cores mais leves, e histórias de esperança. E esse painel enorme que ele termina mais tarde vai ser exposto, está até hoje no prédio da ONU. E acreditem, ele não pode ir à inauguração. O próprio criador não viu sua criatura sendo inaugurada, devido a problemas que a gente já sabe. Não tinham visto americano, porque pessoas que faziam parte de partidos de esquerda não tinham essa mobilidade naquela época por causa da Guerra Fria. No final da vida dele, inclusive, Guerra e Paz. Isso foi um trabalho de 9 meses, diário, feroz, efetivamente feroz, porque não havia interrupção. O processo era muito simples. Havia uma maquete, naturalmente uma maquete de 1x10. O painel, na verdade, cada um tinha 14 metros de altura por 10 de largura, né? E era dividido em faixas. A maquete servia de guia, tanto pelo começo desenhado quanto para a pintura, não é isso? Agora, você deve pensar o seguinte: Portinari pintou os 2 painéis de palheta na mão. Olha que é pintar um painel de 15 metros praticamente por 10 de palheta na mão é um negócio de uma violência física muito grande. Mas ele tinha apesar de ter problemas de saúde, tinha uma resistência fora do comum. E aí eu tinha como trabalhar em conjunto a Rosinha Leão, né? Que era uma pintora também muito boa. Isso levamos 9 meses trabalhando nos 2 painéis. E eu me lembro que no final da história eu tive um problema cardíaco. Por quê? Porque lá dentro a temperatura era em volta dos 40 graus. Então nós bebíamos muita limonada. Eu consegui descascar os rins. Descascou. Deu uma febre diabólica. Aí o meu médico, que era cardiologista, veio. Eu estava com 41 de febre. Disse: olha, nós só temos um recurso moderníssimo, mas que está sendo usado na guerra, que é um antibiótico. Eu fui um dos primeiros a usar antibiótico no Brasil, se chamava Dibiotil. Me deu uma injeção de Dibiotil e a febre caiu de 41 para 35 em 3 horas. Resultado, eu tive uma isquemia, né? Aí foi aquele corre-corre.
E naquela época, imagina você, fui obrigado a ficar 3 meses de cama sem me mexer. A proibição absoluta. Hoje, o sujeito tem um esqueminha, 2 horas depois está na rua, não é isso? Ele faz um painel tão bonito para os fundadores do jornal O Estado de São Paulo, que aparece agora, também, mas ele não tem cubismo quase. Ele é um modernista, ele é belo, ele é grandioso, mas ele faz exatamente aquilo que se espera dele para esse tipo de cliente. E é muito, muito lindo esse painel. E nesse ano ele ainda pinta, ele é proibido. Ele tá com a intoxicação piorando. Então o médico dele diz assim: o senhor tá proibido de pintar, tem que dar uma parada. Ele vira assim para Maria, vira pro médico: estou proibido de viver. Essa frase é muito repetida pelos meios de comunicação. Estou proibido de viver. Ele dizia que ficar sem pintar para ele, sem trabalhar, porque ele faz isso, como o Bianco falou, como o Bianco, que é o assistente dele, fala quase que compulsivamente, era respirar. E se ele não podia pintar, ele estava morto. Mas ele insiste e ele pinta para o Banco Português o descobrimento do Brasil. Outro painel que liga, eu acho que ele, sem querer, ele faz uma série, né? Desde esses anteriores aqui que eu falei, que eu vou ter que recordar, né? A chegada da família real, Tiradentes, enfim. Se vocês olharem, vocês vão ver a mesma linguagem, muito diferente do que ele faz na Rádio Tupi. Muito diferente que ele faz na Igreja de Batatais, muito ainda diferente do que ele faz na Pampulha. Então ele tem para diversos temas, diversos estilos, mas você olha e fala, é um Portinari. Tem algum ponto desse quadro, desses quadros, dessas obras maravilhosas dele, está escrito, eu sou o Portinari. Portinari se torna então o quê? Um estilo. Para mim ele é um estilo. Nesse tanto tempo de pesquisa que eu fiz e de estar falando sobre ele, né? Bom, 56, ele faz outra exposição em Tel Aviv e apresenta o quadro. Lembra o Guerra e Paz? Ele teve que montar no palco do municipal os painéis. Eram enormes, iam do chão até o teto e quase que não dava. E ele apresenta lá e nesse ano ele também ganha o prêmio Guggenheim National Awards. Era o Oscar, né, para os grandes pintores. Então, e nesse ano também é lançado esse livro aqui, que desde o começo nós estamos falando dele, através dele, o retrato de Portinari de Antônio Calado, 1957. Ele expõe no Guggenheim mulheres chorando. Essas mulheres chorando fazem parte a Guerra e Paz, um dos estudos do Guerra e Paz. É muito bonito e muito inspirado em Guernica de Picasso. E aí ele começa, aí de novo, é que eu falo, o Bianco falou que ele achava que era burro quem que se dedicava a outras tarefas, mas ele começa a se dedicar a outras tarefas, e nem por isso eu acho, ele mesmo se desdiz, porque ele começa a escrever retalhos de minha vida, que são poemas também. 1958 ele expõe na Itália, no México, Bruxelas, onde ele recebe um prêmio Estrela de Ouro, e ele faz poemas, e seu pai morre, o seu João Batista morre. 1959 ele expõe em Buenos Aires. E
ele faz 30 gravuras do Menino do Engenho, de José Lins do Rego. E ele pinta Inconfidência Mineira para o Banco de Minas Gerais. Gente, esse é mais diferente. Esse é menos colorido, esse é mais cru, assim, em termos de cores mais frias, mas os inconfidentes que aparecem ao centro são bem coloridos e sempre fazem uma ligação com aqueles outros murais, o Descobrimento, Primeira Missa, enfim, maravilhoso, mas é aquilo que eu falei, são figuras mais endurecidas, cubistas, mas não cubistas ao ponto de explodir a figura. Vamos dizer que ele abre a figura em geometria, ele geometriza a figura, o que dá uma dramaticidade e uma originalidade que só a Portinari pode ser dado. 1960, por incrível que pareça, depois de 30 anos, ele se separa de Maria. Eu acredito porque ele era um pouco vidrado na pintura. Então, ele não se cuidava, não dá para você cuidar de uma pessoa que precisa parar de pintar, mas precisa continuar pintando. E você sabe no que vai terminar. Eu acho que foi, não sei se foi esse o motivo da separação. Porém, Maria continua cuidando da vida administrativa de Portinari. Ela não abandona a organização da vida de Portinari, continua nas mãos de Maria. Bom, ele faz ele ilustra 2 romances de André Marrois. E nesse mesmo ano, ele me pega, já doente, 5 painéis para o Banco de Boston aqui em São Paulo. São eles: Os Bandeirantes, Fundação de São Paulo, Colheita do Café, Transporte do Café e Industrialização do Café. E expõe de novo na Tchecoslováquia, em Moscou, São Paulo e Rio de Janeiro. Já que ele não pode ir para lá, para os Estados Unidos, ele vai para o leste. E aí, gente, nasce Denise, a neta dele, e ele diz: pronto, ganhei luz na minha vida. Então ele faz poemas e pinta a Denise incansavelmente. Ele tem muitos poemas. E em 61 ele faz a última viagem para a Europa, encontra o filho lá, eles marcam com outra pessoa de fazer uma exposição, e no Rio de Janeiro ele faz a última exposição em vida dele. Em 62 de fevereiro, muito ruim, né, porque ele não para de trabalhar, ele não ouve os médicos, ele vem a falecer por intoxicação do chumbo. Problemas gravíssimos no pulmão e vem a falecer. E em 63 há uma outra exposição póstuma. Eu vou deixar algumas características e umas curiosidades rapidinhas dele sobre Portinari. Por exemplo, quando ele tinha 9 anos, ele pinta um leão na escola. Esse leão é tão real, tão incrível, que a escola faz ele repetir em todas as pastas de todas as provas de todas as crianças. E ele faz. Então tem esta e outras curiosidades. Ele era conhecido como Candinho, né, lá na terra natal dele. Tem esse problema também da pampulha, que cada uma que não... Ele tem mais de 5.600 obras. Eu acho que foi um dos únicos que retratou com uma singeleza e com uma honestidade tamanha o Brasil, as pessoas que inclusive estavam no enterro dele. Lembrem-se de visitar o Projeto Portinari, esse link que eu deixei aqui embaixo sobre o balé Yara. Projeto Portinari tem muito estudo e às vezes um estudo de um pintor vale mais do que a obra finita, né? Tem muito mais valor. E como eles acharam mais de 5.600 obras,
continuando aumentando. Vocês imaginam o que tem no Projeto Portinari. Visitem lá, deem uma olhada, tem o Saiba Mais em cada obra que você clica, em cada obra que eu apresentei, tá lá descrito as cores, o porquê. E eu acho que o principal que eu queria passar para vocês é que Portinari quase foi esquecido. Olha o perigo do Brasil não cuidar dos seus pintores, né? Vamos continuar com Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral. Espero então vocês toda semana, até o próximo vídeo. Agora eu não sei quantos vídeos eu vou fazer, mas eu vou tentar fazer o máximo de vídeos, máximo, tá trazendo tudo que eu penso, tudo que eu sei, pra gente estar aí dividindo ideias, tá bom? Eu acho que é um momento importantíssimo, já que a cultura me parece que tem uma grande chance aí de tomar um rumo melhor do que até esse carnaval foi, tá bom? Grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.